Prezado cidadão real, conforme você tem acompanhado em nossas recentes edições, retomamos a nossa pauta de temas que consideramos extremamente importantes, não que os anteriores não os tenham sido, por tratarmos de informação do seu interesse, informações de utilidade pública, sempre tendo a oportunidade de receber importantes figuras, agentes políticos, secretários que tratam de assuntos do seu interesse. E tenho a certeza absoluta que esta edição levará até você informações inéditas acerca da prestação de um serviço, porque assim entendo, na área da educação municipal. Quais são os desafios, quais são as dificuldades que deverão ser superadas na atual administração pública? Até porque, conforme sempre tenho dito, a nossa escolha feita através do nosso voto, ela evidentemente tem uma relação de comprometimento com um plano de governo. E assim devemos ter as informações necessárias acerca da execução deste programa de governo. Ou seja, é importante que você, cidadão, eleitor, que é quem paga toda esta conta, tenha informações acerca do que está sendo desenvolvido, pretendido, quais são as expectativas. Porque, particularmente, também entendo que somente através da informação você consegue obter a transformação que almeja, conhecendo, obviamente, seus direitos e deveres. Assim sendo, o programa Cidade Real se coloca na condição de aproximar as autoridades de você, que sempre nos privilegia com a sua audiência, que sempre acompanha regularmente as nossas edições inéditas nas noites de segunda-feira. Será um programa muito interessante com quem teremos a oportunidade de conversar com um secretário municipal extremamente competente, não obstante que foi convidado para retornar a esta função, que nos apresentará o seu plano de trabalho, as dificuldades, a situação encontrada, quais são os desafios que são impostos, qual é a estrutura da secretaria e, evidentemente, quais são as metas a serem alcançadas. Muitas questões ainda precisam e sempre precisarão serem ajustadas. O importante é que se tenha continuidade. O importante é que a equipe, obviamente, sob a coordenação do secretário municipal, tenha a oportunidade e a condição profissional de desenvolver o seu trabalho, pelo menos até o final da atual administração pública. Porque essa interrupção causa, evidentemente, quebra na sequência, quebra na expectativa, no projeto, que aí teria que ser reconsiderado por uma nova gestão. Sendo assim, e tendo a certeza que o atual secretário é muito competente, até porque já provou isso na oportunidade anterior que esteve na referida secretaria, e sua assessora, que está aqui nesse momento, Rosa Martiri, aprova, evidentemente, a minha avaliação, porque, além de ser sincera, condiz com o entendimento da referida assessora. Certamente teremos, assim sendo, esta oportunidade imperdível, vale acompanhar, vale assistir, porque nessa condição você, sem ter a necessidade de agendar reunião, encaminhar ofício, protocolar pedidos de formalidades, tem conhecimento através do programa Cidade Real de informações do seu interesse. Com a proteção de Deus sempre e com a confiança dos nossos apoiadores financeiros, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 14 de agosto de 2017. A Predial Primos e a NG Primos estão preparando uma grande novidade no centro do Cônego. Está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento, o Parque César Guini, um condomínio moderno, com casas de 4 e 5 quartos e construído com as principais inovações da engenharia.
Em breve, a Casa Modelo estará disponível para visitação. Aguardamos você. Na hora de construir, o que conta para você? Meu nome é Gustavo, eu sou construtor. Conta para mim é o atendimento e o preço da Vermar. Sempre me atendem muito bem e com muita honestidade. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Gráfica Friburgo, uma nova impressão para a sua empresa. Compromisso com prazos, entrega rápida e sempre o melhor preço. Impressos de qualidade para sua empresa, loja, consultório ou clínica. Veja as ofertas. 5.000 panfletos 10 por 15 centímetros a partir de R$ 199,00. Kit consultório com 2 modelos de receituários, mais timbrado por R$ 399. Fale com a Gráfica Friburgo. Sua próxima impressão passa por aqui. Gráfica Friburgo, 2522-2174. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, sempre lhe apresentando um tema do seu interesse, um tema que agrega informação de utilidade pública. Conforme disse na abertura, teremos a oportunidade de conversar com o principal agente responsável pela prestação desses serviços no âmbito municipal. E aí, certamente, as informações serão variadas. Temos uma pauta realmente bastante extensa, onde os assuntos despertam o interesse de todos, não aqueles que têm seus filhos matriculados na rede municipal, mas também toda a sociedade, toda a nossa expressiva audiência que nos acompanha nesse momento, porque certamente sempre tem alguém do seu relacionamento que tem envolvimento com a Secretaria Municipal de Educação, que atende uma clientela, assim, denomino, de mais de 20 mil alunos. Então, a estrutura realmente tem que ser uma estrutura portentosa para atender essas necessidades, no que se refere não só às aulas, ao corpo docente, ao que é evidentemente aplicado das escolas, como também transporte, alimentação, enfim. São questões que são multidisciplinares e precisam ser tratadas e administradas por quem conhece da matéria. Antes, porém, de avançarmos, quero mais uma vez lhe informar que as edições desses meses de julho e agosto estão sendo gravadas antecipadamente, para que os ajustes necessários na estrutura da emissora possam ser promovidos e aí brevemente retornaremos às nossas edições ao vivo, que além de permitir a sua participação, a sua colaboração, a sua contribuição, o seu questionamento, a sua reclamação, a sua denúncia, evidentemente sempre trazem uma adrenalina, uma emoção diferenciada no programa, até porque essas participações sempre são de forma imprevista, obviamente, mas questionam determinadas situações que precisam ter esclarecimento. Tentaremos, nos esforçando na medida possível, suprir esta carência da sua participação, que certamente retornará muito em breve e aí retomaremos aquele convívio extremamente saudável. Sendo assim, quero cumprimentar o ilustre professor Renato Satiro, secretário municipal de Educação. Seja muito bem-vindo. A direção da TV, a produção do programa Cidade Real se sentem honradas com a sua presença. É uma honra estar aqui, né? Queria aproveitar, agradecer a TV Zoom, a você, por essa oportunidade de estar aqui fazendo uma prestação de contas e também mostrando um pouco do que vem acontecendo e as nossas dificuldades e os nossos avanços à frente da Secretaria Municipal de Educação. Ótimo, Renato. Antes de avançarmos numa pauta de trabalho, este convite que foi feito para o seu retorno, decorridos um pouco mais de 6 meses da atual administração municipal, lhe surpreendeu? Ou seja, você que esteve na secretaria anteriormente, no governo Rogério Cabral, fez um trabalho muito bom, reconhecido por todos, sobretudo pela equipe,
que tem a responsabilidade de gerir a pasta, por parte também dos professores, enfim, em sua grande maioria o seu trabalho foi reconhecido. E esse retorno, o que por vezes é de se admirar e até estranhar na administração pública, porque essas nomeações invariavelmente têm um cunho político, lhe surpreendeu? Zuri, quando eu recebi a primeira sondagem, eu fiquei surpreso, né? Porque tinha se passado, foi abril, mais ou menos, quando eu recebi uma ligação perguntando se surgisse o convite, o que aconteceria, se eu aceitaria. Então, ali foi uma surpresa, sim, né? Porque eu esperava que a secretária que tinha assumido continuasse, né? Ela é da área e eles estavam com muito gás, né? Então eu já tinha me recolocado, já estava mais tranquilo, pensando que eu ia ter um pouco mais de sossego. De trabalho sempre se tem, problema sempre se tem, mas Certamente. um pouco menos pressão e um pouco menos vamos dizer assim, preocupações políticas, questionáveis, exposição. A palavra que sumiu um pouquinho. Correto. Seria muito menos exposição, né? Então, esse é o grande desafio da administração pública, a exposição que você tem diante de uma pasta desse tamanho. E certamente o convite teve como respaldo o seu desempenho na administração anterior e a sua competência. Não obstante, você ser chamado para reassumir uma pasta que tem o maior orçamento municipal dentro de todo o conjunto anual, tem um quadro de servidores com mais de 3.000 funcionários, aproximadamente 120 unidades escolares e, como disse também, mais de 20.000 alunos. Ou seja, é uma estrutura enorme que diariamente tem que funcionar. Nesse período que você esteve afastado, que é conhecido também como interstício de aproximadamente 6 meses, como você reencontrou a estrutura da Secretaria Municipal de Educação? Foram muitas mudanças, né? Alguns coordenadores de área, né? E a própria secretária mudando, o sub que assumiu e depois voltou para a subsecretaria, né? Então, algumas pessoas que mudaram também dentro da própria organograma da prefeitura, que influenciam em determinados processos, andamento de processo, liberação, né? Essa velocidade na tramitação foi um pouco prejudicada. Então, a gente encontrou alguns problemas relacionados a algumas carências nas unidades escolares, algumas obras que já deveriam ter voltado, algumas obras paralisadas, né? Mas a gente está acelerando esse processo, acho que talvez, né? Por isso o prefeito tenha me convidado. Ele e toda a sua equipe me disseram nas primeiras conversas que a transição que foi realizada pela Secretaria de Educação minha para a Josane, para o grupo que estava entrando, fez com que eu crescesse um ponto com eles, porque foi uma transição muito boa e eu me coloquei à disposição, então a transição foi ponto positivo. A avaliação também nossa na rede, com todo o trabalho que a gente fez, também foi um ponto positivo também. E o próprio, aí eu mesmo conversando com ele, a própria missão minha de ir até o fim com o prefeito anterior, mesmo sabendo que talvez tivesse dificuldade de uma reeleição, também mostrou que eu não pulo fora do barco quando o barco está afundando. Eu vou até o fim, eu tenho compromisso com as pessoas, com o governo. Então, esses 3 fatores, eu acho que foram... Te credenciaram para que você fosse convidado. E também o trato com os próprios servidores de outras pastas, amigo, também. Certamente. A gente foi mais... mesmo com essas dificuldades todas, a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe grande na Secretaria Municipal de Educação, as pessoas que trabalham em todos os setores, tanto internamente como na própria prefeitura, estão me ajudando bastante, e a gente conseguiu, nesses
2 meses. 2 meses hoje. Exatamente. 2 meses exatos Muito hoje. Avançar bastante e já vai começar a ter esse reflexo nas escolas e inclusive para a mídia do que a gente está avançando já agora nos próximos dias. E aí, Renato, na condição de secretário, que tem que ter uma visão do conjunto, obviamente nós elencamos aqui algumas responsabilidades que por vezes se tornam críticas, como transporte escolar, como alimentação escolar, como remuneração dos professores, como condições estruturais das unidades que precisam de manutenção, de reformas, enfim. Qual é aquela dificuldade, incluindo aí uma outra questão também polêmica dos concursados, qual aquela questão que mais lhe preocupa quando você se vê fazendo uma avaliação do que você precisa desenvolver na secretaria? Qual aquela questão que tem o maior ponto de interrogação sobre ela? São duas. Os baixos salários praticados na rede municipal de educação, não só em Friburgo, como no estado e como no Brasil. Sem dúvida. E a carência e emergência de vagas de creche no município, que aí, apesar de todas as creches inauguradas, a gente ainda tem uma carência muito grande, principalmente Olaria e Conselheiro, e isso me incomoda muito. Quando eu vejo, chegando na Secretaria de Educação, que eu vejo um pai com a criança no colo, que eu passo e já sinto assim, não vamos conseguir atender, porque tem uma lista online, tem uma matrícula online, a gente tem que seguir o passo a passo. Mas mesmo as pessoas seguindo o passo a passo não estão conseguindo vagas, principalmente de 4 meses a 3 anos de idade. Isso é o que mais me incomoda como secretário de Educação. E quais são as perspectivas para que esta dificuldade seja sanada? Construção de novas unidades, o que entendo particularmente ser difícil, face a falta de recursos, obviamente, ou locação de imóveis, ampliação das unidades existentes. Qual a estratégia da Secretaria para atender esse público que está fora das creches, me referindo evidentemente às crianças? Não é tão simples, né? Porque a gente precisa, ao mesmo tempo, pensar em construção, mas ao mesmo tempo, se eu construo, eu tenho que ter mais funcionários. E com a situação financeira que o Brasil, e principalmente nossa cidade, passa, a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, então a gente tem que se preocupar com tudo isso, né? Não é igual eu quando era secretário de esportes, né? Construí uma quadra, entregava para a comunidade a quadra e a gente só ia mantendo bola, rede, né? Uma escola a gente precisa ter funcionários, precisa ter professor, merendeira, precisa ter toda uma equipe, né? Além de toda a estrutura, todo o material que não é pequeno para a inauguração de uma escola e para a manutenção. Então é muito difícil. A gente, para Conselheiro Paulino, a gente está prevendo a conclusão, eu acredito até no início do ano de 2018, do CEINF São Jorge, uma obra que já foi paralisada por 3, 4 vezes. Problema grave que acontece com o Conselheiro. E não vai ser fácil inaugurá-la também, porque naquele período em que a obra ficou parada e já estava sendo licitado, muitos materiais que estavam lá foram furtados. Então a empresa que ganhou a licitação, ela ganhou contando com o material que já tinha lá para a conclusão, hoje já não tem esse material, então nós vamos ter que ver como que nós vamos resolver esse problema para poder inaugurar. Lá vai diminuir um pouco a demanda de creche em Conselheiro Paulino. Aqui na creche no bairro da Vilagem, nós estamos construindo agora uma creche João Batista Faria, que vai diminuir um pouquinho também a nossa carência aqui. Agora, a Olaria, nós estamos procurando, vendo o que a gente pode fazer. A gente foi procurar ali aquele prédio onde funcionava o CVT, o que vai acontecer ali. A gente foi também no Colégio Nossa Senhora das Graças, eu pedi uma reunião com o bispo para ver se tem algum projeto para ali, se ali poderia ser fazer parte da rede municipal, ou com aluguel, ou de alguma forma, ou de convênio. A gente não está parado, mas a gente precisa muito. Nosso maior problema de creche hoje é a Olaria. E também na chácara, já estamos vendo, pedir para ver uma avaliação de um imóvel, onde a gente possa também abrir uma nova creche na Chácara do Paraíso, que a gente vai conseguir diminuir um pouco, né, essa carência toda. Por quê? O problema é
a crise faz com que o pai, que tinha um pouquinho mais de recurso, ele mantivesse seu filho numas escolas particulares pequenas, de 200, 300 reais, num bairro. Então, e isso está fazendo com que ele tire, né? E aí venha para a rede municipal. E também a qualidade das obras. A gente não pode negar que, se você puder, ou quem puder, e quem estiver nos assistindo, visitar as unidades escolares inauguradas, são de muita qualidade. E aí você ainda tem a merenda, você ainda tem essas coisas todas que beneficiam. Então, algumas pessoas estão migrando pela qualidade para a creche municipal. Então, você tem essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, só vai crescendo a demanda de creche. E o que me preocupa é lá na frente, porque essas crianças vão crescer. Sem dúvida. E eu vou ter que ter muita vaga para 6º ou 9º ano. A gente já teve esse ano e vai ter mais problemas ainda no 6º ano, onde o Estado tem, infelizmente, fechado algumas turmas. Exatamente. E o que tem mais próximo é a prefeitura. As pessoas procuram a prefeitura e a gente está tendo que abrir turma de 6º ano e a gente não tem professor suficiente. Então, é um desafio muito grande. A gente precisa ter criatividade para a gente poder sair dessa situação difícil que vive nosso município e nosso país hoje em dia. Sem dúvida. Agora, nessa estrutura, temos, por exemplo, o serviço de transporte escolar, que por vezes passa por questionamentos, especialmente na época das licitações, enfim. E depois, uma vez definida a empresa vencedora da licitação, o serviço segue sendo fornecido. E tem sido satisfatório no atendimento do transporte daquelas crianças que não têm, obviamente, a empresa concessionária de transporte coletivo para fazer o seu deslocamento? O serviço que a empresa presta é um serviço de boa qualidade. O que a gente tem questionamento é em relação ao que se gasta do valor total que a gente tem, do recurso que a gente tem com o transporte escolar. Hoje a gente tem cerca de 2.700 alunos aproximadamente atendidos pelo transporte escolar licitado. E as áreas onde essa empresa busca as crianças e leva até a escola, e leva de volta e traz mais educação, é uma área de muito difícil acesso. Você tem em alguns lugares que só vai Kombi, não vai nem a van passar por causa da dificuldade. Então, o que a gente faz é fazer uma cotação. A gente pede aí para 5, 6 empresas mandarem cotação da quilometragem do valor, percorrida, faz uma média, e manda para a licitação, dentro de um mínimo de normas, de segurança, seguindo para que as crianças sejam bem atendidas e tenham um serviço. Agora, a gente não tem, por exemplo, reclamação de pais quanto ao serviço. A gente tem reclamação de pais que não são atendidos. Correto. Porque cada ano vai aumentando mais. Sem dúvida. A empresa que presta serviço hoje, ela presta serviço à prefeitura desde 2003, quando ganhou a primeira licitação, se eu não me engano, a primeira licitação de transporte na cidade. E ela vem vencendo esses processos licitatórios até 2017. Então, junto com a empresa, vem a escola, amplia uma escola. Num ponto distante. Num ponto distante. Inauguramos, por exemplo, José Alves de Macedo, em Salinas. Inauguramos a Alcides, em outro ponto. E aí vem mais solicitação de transporte. O Ministério Público pede que esse carro agora, um próximo carro, tenha condições de carregar portador de necessidade especial, um carro adaptado. Aí mais um carro adaptado. E com isso, o número de veículos vem crescendo e o valor licitatório também vem crescendo. E é grande o valor. Se a gente tirar como parâmetro que a gente tem aí em torno de 110 milhões, 115 milhões para o ano, se a gente tem 75, 80 com folha de pagamento e 10 com transporte, 10 com merenda, você vê que o que sobra para material didático, para obra, para capacitação não é muito grande. Sem dúvida. Apesar de ter um valor alto. Significativo. Significativo. E no fornecimento da alimentação, que eu entendo ser ainda mais delicado por conta dos produtos que são perecíveis, por conta do atendimento às unidades, enfim, é uma logística também bastante complicada.
como a Secretaria de Educação tem gerido esta situação, até porque as crianças têm mais de uma refeição na escola, evidentemente, inclusive aquelas que permanecem o dia inteiro na unidade escolar, são 4, por vezes 5 refeições, enfim. Como isso é devidamente gerido pela Secretaria, ainda com vamos dizer assim, com a assessoria de nutricionista, essa questão também tecnicamente é tratada? É sim, eu fico muito tranquilo para falar de alimentação nas unidades escolares. Apesar de ter um pouco de preocupação no quantitativo esse ano, a gente não está com quantitativo sobrando, a gente vai ter que fazer justinho. Por quê? Porque o mesmo valor destinado para alimentação, ele sofreu muitos acréscimos esse ano, né? Quando você vira uma tabela, a tabela virou e tiveram alguns aumentos. Então a gente não conseguiu, com o valor que a gente tinha destinado, comprar o que a gente pensou que compraria, né? Então, mas a qualidade da merenda é muito boa. Quanto ao processo licitatório também, eu acho que poucas prefeituras têm a tranquilidade como eu tenho em relação à merenda. Merenda eu não tenho preocupação nenhuma quanto ao que vai se responder no futuro sobre merenda e tudo. Por quê? Porque a gente utiliza a tabela da Fundação Getúlio Vargas. Então a gente não precisa nem pegar cotação para fazer média, para jogar para a licitação. A gente usa uma tabela oficial. Então, quando chega a segunda quinzena de dezembro, a gente pega a tabela da Fundação, né, de alimentos, e dali a gente parte para a licitação. E na licitação é que acontecem as brigas e o preço ainda, em alguns casos, outros, ainda baixa. Então fica abaixo do valor da tabela da Fundação Getúlio Vargas. Então a gente não tem esse tipo de preocupação. Quanto à qualidade, a gente também não tem esse tipo de preocupação. As crianças estão muito bem atendidas, então eu fico tranquilo em relação a esses dois itens, né? E em cada unidade, obviamente, existe uma pessoa responsável pelo armazenamento, pelo cuidado, pela preparação. Existe um cardápio que é desenvolvido pela secretaria para as unidades, ou isso fica a critério de cada unidade escolar? Não, vai para a unidade escolar já o cardápio, né, elaborado pelo setor de nutrição da Secretaria Municipal de Educação. O que foi licitado é enviado também para as escolas, para quem receber a merenda lá, está sabendo que está recebendo o que foi comprado, para não acontecer nenhum tipo de divergência. De divergência. Então, todas as escolas recebem a mesma alimentação licitada. Os mesmos ingredientes. Os mesmos ingredientes. Ok. E no que se refere ao material didático, há algum tempo tivemos aí a distribuição, inclusive, de um kit escolar contendo livros, etc., cadernos, estojo, me parece que na ocasião também uniforme, enfim. Como essa questão também é suprida para essa clientela? Esse ano a secretária anterior e o próprio subsecretário tiveram um pouquinho de dificuldade na aquisição dos kits escolares, porque o Tribunal de Contas suspendeu essa licitação e pediu por várias vezes que consertasse enviasse algumas sugestões e tivesse algumas interferências. E foi atrasando e acabou que hoje, esse ano, já não vale mais a pena a gente fazer a aquisição desses kits. A gente está fazendo um processo licitatório novo de material e também fizemos uma licitação também de folhas e papel A4, essa questão toda que estava faltando nas unidades escolares, foi realizada essa semana. Então a gente já vai conseguir suprir essa carência que as unidades escolares estavam. E também fazer uma reavaliação, apesar de ter sido comigo mesmo a entrega dos kits, muito bonito, muito organizado, os pais adoraram, as crianças adoraram. Se não me falha a memória, nós apresentamos esse kit aqui numa das entrevistas que fizemos com você. Você trouxe o kit, lembra disso? Foi. Até de forma assim inédita, apresentamos todos os componentes, enfim, que iriam ser distribuídos já na sequência aos alunos. E assim aconteceu. E agora você está promovendo uma nova concepção de licitação para o ano que vem? A gente está vendo se foi, porque foi a primeira vez, né? 2016 foi a primeira vez que foi entregue esses kits.
E a gente precisa de um feedback das diretoras. Foi funcional? Porque algumas questionaram que algum material tinha que ficar na escola e como os pais receberam, não mandavam para as aulas. Então a gente está fazendo uma avaliação, né, tanto de preço quanto também de saber se foi funcional para poder partir para o processo licitatório. Ou a gente vai comprar o material separado ou vai fazer novamente dos kits. E aí, a pergunta que se coloca é o seguinte: qual é a origem dos recursos da Secretaria Municipal de Educação? É uma boa pergunta para cair na prova, né? Evidentemente, mas desses aproximadamente 115 milhões, qual é a origem municipal, estadual, se houver, porque face à ruína das finanças estaduais isso acaba não acontecendo, e recursos federais. Como isso acontece? De que maneira eles devem ser aplicados? São recursos carimbados? Nós recebemos o principal Fundeb. Fundeb. Salário educação. A gente recebe também do PNAT, da merenda também, do transporte também. Então a gente tem, tanto da merenda escolar quanto do transporte escolar, vem um recurso. Só que é muito pequeno perto do que a gente necessita. Então a gente acaba, por exemplo, eu não tenho a precisão aqui para te falar, mas eu acho que em torno, por exemplo, de 10 milhões de transporte vem 1 milhão. A gente tem que gastar 9 aqui. Com recursos próprios. Isso. E merenda é um pouco maior, merenda já vem uma quantidade de recurso boa, mas também, compatível. Mas também a gente tem que complementar. E os recursos que o município arrecada que tem que colocar 25% para a educação. Então, dentro de uma análise assim fria, são esses assim os principais recursos e as origens. Algumas coisas a gente pode utilizar com salário educação, outras coisas a gente pode pagar com Fundeb. Então tem uma análise responsável para mim pelo setor lá, que faz essa distinção, né? E depois isso tudo passa para o FNDE e para o Tribunal de Contas para aprovação do percentual de 25% pelo município aplicado em educação. Vale a pena frisar que merenda é retirado dos 25%, então você tem que ser, além dos 25%, você tem que aplicar em torno de mais 2% por causa da merenda. E a gente tem algumas dificuldades, Uri, é importante falar, que às vezes, por exemplo, uniforme. Uniforme, a minha vontade era fazer uma aquisição de material com calça de tactel, com casaco para as crianças e com uniforme direitinho. Só que o Tribunal de Contas e o FNDE, eles não consideram o uniforme dentro dos 25%. Então, para você fazer um investimento desse tipo, você tem que fazer além dos 25%. Com a situação que os municípios hoje se encontram, quase ninguém tem condição de fazer. Aí a gente fica querendo fazer sem poder. Se a gente pudesse incluir o uniforme dentro dos 25%, com certeza todas as crianças estariam com calça, com casaquinho, tudo direitinho. Mesma coisa, por exemplo, material para banda. Banda do Colégio Odete, banda do colégio lá em Santa Bernadette. Você não pode comprar porque ele não considera também dentro dos 25% para educação. Então tem que comprar além. E qual município está conseguindo botar além dos 25% para educação? Então é muito difícil. Algumas questões burocráticas amarram, né, o que a gente quer fazer. E quem está do lado de fora não entende isso. Por isso que é importante trazermos esses esclarecimentos. E aí, Renato, tem uma outra questão também que, além de ser incômoda, me incomoda, que é a população de analfabetos em Nova Friburgo, ou aqueles que são analfabetos funcionais, que sabem ler de uma certa maneira, com alguma facilidade, mas não sabem escrever. Segundo o IBGE, nós temos em Nova Friburgo cerca de 7 mil analfabetos, o que é uma população absolutamente relevante se considerarmos a população municipal. Quais os programas que a Secretaria de Educação oferece para esses que, por conta dessas circunstâncias, por vezes são marginalizados do convívio na sociedade? Nós temos a educação de jovens e adultos, né? Hoje, cerca de 1.000 alunos
A Marileia Visoni está coordenando essa área agora. Já vinha tendo um trabalho bom pela Ana Paula na gestão passada, e ela deu sequência, ainda tem feito algumas melhorias, alguns avanços, né? Nós fizemos agora uma apresentação, o livro da EJA, que aconteceu também agora no Teatro Municipal, onde pessoas que perderam o tempo, né, de estudo, e até algumas pessoas que já estão também com a idade avançada, mas que também precisam estar estudando. Então a gente tem essa dificuldade, que é o seguinte: a gente precisaria avançar mais ainda, abrir mais turmas de EJA em outros locais, mas eu preciso de profissionais, né, de professores que possam deslocar, na maioria das vezes à noite, porque as pessoas hoje em dia trabalham. Exatamente. Né? E o que me deixa triste também é tudo está ficando só para o município. O Estado tinha muitas turmas de EJA e está fechando essas turmas de EJA. Né? E aí a gente está fechando as turmas de EJA. A gente está para marcar com o secretário estadual. Né? A gente entende a situação financeira que o Estado está passando, mas a responsabilidade tanto do 6º ano e também da EJA não pode jogar tudo em cima do município, porque senão a gente não vai ter como abraçar isso tudo e ainda por cima avançar nas creches, que é uma prioridade nossa. Então a demanda é muito grande. E essa questão que você colocou realmente é de fácil constatação. O governo federal cada vez mais reduz o repasse de recursos quando os faz. Não estamos aqui nem ponderando o governo estadual, porque aí a situação é ainda mais caótica. Mas exige uma contrapartida do município que, se ele não tiver uma boa fonte de recursos, como alguns poucos municípios do estado do Rio, não consegue cumprir as metas, atender satisfatoriamente, e ainda nem abordamos a questão do corpo docente, dos servidores, da remuneração, da qualificação, do aperfeiçoamento que faremos logo a seguir. Ou seja, você diariamente tem que estabelecer prioridades quando chega na secretaria, o que vai poder avançar, o que não vai poder, e certamente aquelas questões que não são priorizadas causam decepção, causam contrariedade, causam arguição. É um exercício diário de sabedoria, não é, amigo? Sim, é porque a visão do político hoje está muito ruim. Então, para grande parte da população, foi passado que tem dinheiro sobrando e que faltava era projeto. Durante muitos anos foi falado isso. Exatamente. 3, 4, 5, 6 anos falando isso. E aí a turma da corrupção, se você me permite o parênteses, apresentou os projetos. Tanto é que canalizou vultuosos recursos para as quadrilhas aí constituídas. Então, a população, quando não vê algum serviço bem prestado, joga todo mundo no mesmo bolo e pensa o seguinte: você não está fazendo porque não quer, está roubando, tem dinheiro sobrando. Exatamente. E, na verdade, não é bem assim. Né? Então, a gente sabe que a gente tem muita coisa para fazer. E Nova Friburgo, a gente não pode esquecer que passou por uma tragédia muito grande em 2011, onde todos os lugares que tinham uma determinada carência, hoje tem muito mais por causa da tragédia. Né? Então, se antigamente, antes de 2011, as pessoas já cobravam que os serviços não eram bem prestados, que tinha que fazer obra aqui, obra ali, tinha que construir uma escola aqui. Você imagina posterior. Né? E nós não temos tantos anos assim. Né? Já avançamos bastante, acho que a gente nem pode negar. Eu, por exemplo, que vivi a tragédia intensamente, pois trabalhei em abrigo, ajudei ali no CIEP de Olaria, na coordenação de todos os outros abrigos na época, e senti na pele o que a nossa população sentiu. A gente não pode, de forma nenhuma, independentemente do que foi feito depois, das falcatruas, dos roubos, negar que Nova Friburgo recebeu investimentos fortes em infraestrutura do governo federal e do governo estadual. Sem dúvida. Né? Sem então, dúvida. A gente não pode negar isso. Se não fosse a atuação, na época, do governo federal e também do governo estadual, isso temos que registrar, com certeza, provavelmente, ainda hoje estaríamos pisando em lama em algumas regiões. Né? O investimento aqui feito foi vultuoso, foi algo assim realmente além das expectativas. Se foram bem aplicados ou não, somente as auditorias poderão mostrar. Agora,
a estrutura que tivemos aqui do governo federal e do governo estadual nos proporcionaram, eu diria até que uma recuperação mais rápida do que esperávamos, né? Óbvio que em alguns pontos da cidade você ainda observa consequências da tragédia climática de 2011. Mas no conjunto, e aí cito o exemplo simbólico da Praça do Suspiro, né, mostra a recuperação do município, né? E você que atuou proximamente, firmemente durante o período da tragédia, observa isso. Por conta disso, amigo, temos ainda unidades escolares fechadas por conta daquele acontecimento climático em janeiro de 2011? Não, a gente conseguiu, né, não só eu, mas como os secretários que me antecederam, começaram com alguns processos e de recuperação, de reforma. A gente conseguiu avançar bastante. A gente tem ainda algumas unidades e bastantes unidades que a gente precisa de manutenção, né, por questões mesmo de prédios, de alugados, de uso. Sem dúvida. Né, por exemplo, a escola que caiu lá em Fazenda Rio Grande, Zé Alves de Macedo, hoje tem uma escola nova lá e linda, a escola ficou linda. Então, a gente conseguiu avançar bastante. E hoje, Zuri, nós temos 9 obras importantes no município em relação à educação. E a gente vai começar agora um processo também de manutenção da rede, que não vai dar para fazer em todas as unidades escolares. Já foi licitada a empresa vai começar a recuperar algumas unidades escolares, além dessas 9 estruturais que nós estamos fazendo no município. Esse ano, talvez, a gente consiga, no final do ano, já inaugurar 2 delas, né, 2 escolas novas. Uma que caiu na chuva, não de 2011, mas, se eu não me engano, na de 2015, janeiro de 16 ou janeiro de 15 de São Lourenço, eu não lembro direitinho, que a gente vai poder inaugurar a escola esse ano. Ótimo. Se não inaugurar até dezembro, no iniciozinho do ano nós estamos inaugurando, está bem avançado. E também a creche Yolanda Santa Bernadette, também a gente deve conseguir inaugurar esse ano ainda. Além de outras, por exemplo, a creche do Rui Sanglar, a gente não inaugura, mas nós começamos agora. A creche Otelina, que vai para trás do Vevela Jolie, também começamos a obra agora. João Batista Faria, também ali na Village. A obra do Padre Rafael estava parada, nós retornamos com ela agora também. Começou ano passado, nós avançamos muito e agora retornamos. Nós temos uma quadra no Ibelga. Então, estou tentando ver se tem mais algum. O CEINF São Jorge. Então, são muitas obras que a gente vai avançando. E, ao mesmo tempo, com essas obras, tem que pensar no material de creche que está parado, porque o Tribunal de Contas segurou para inaugurar. É o carrinho de bebê, é a cadeirinha. É o funcionamento. É muito grande. Né? Não basta apenas você erguer e construir imóvel, mas você precisa dotá-lo de equipamentos e também de pessoal para que ele funcione. Só para você ter ideia da morosidade, às vezes, e a burocracia, eu recebi uns pais da creche Uzeda, ali atrás do IENF, né? Exato. Se eu não me engano, em julho do ano passado, dizendo do perigo que estavam aquelas janelas do 2º andar todas de madeira, muito antigas, né? E ali é um prédio que era do Estado. Isso. Nós tivemos que pedir autorização para mexer. E aí nós licitamos para trocar todas as janelas do 2º andar. Começamos isso em setembro, se não me engano. Agora é que a empresa veio assinar o contrato. Então, aproveitar para dar uma notícia boa. Sem dúvida. Para aquela escola, nós vamos poder trocar toda aquela parte ali de janelas que estava colocando em risco, inclusive, as crianças. Né? Então, a gente está avançando aos poucos, mas só que são 126 unidades escolares. Eu acredito que pelo menos umas 40 precisam de intervenção. Então a gente tem que pensar aí de 5, 6 por ano, e mesmo assim, quando a gente estiver conseguindo completar aí perto de 30, 40 unidades, já vão ter outras que já vão estar precisando também. Então é muito grande, Zuri. As pessoas às vezes não têm noção, mas é uma prefeitura pequena, de um município pequeno. Sem dúvida. Né? Basta observarmos que o contingente de servidores supera, inclusive, o contingente de muitas prefeituras aqui ao redor. Na Secretaria de Educação são mais de 3.000 servidores. Nós já vamos aqui para o nosso intervalo, mas uma perguntazinha básica.
Você, nesse período que esteve na Secretaria de Educação, anteriormente e agora, já conseguiu visitar todas as unidades escolares? Já, todas. Ano passado, em julho do ano passado, ou agosto do ano passado, eu já tinha conseguido visitar todas as unidades escolares, todas as obras e todas as unidades escolares, conhecer cada diretor, cada dirigente. Importantíssimo. E isso facilita muito, né? Sem dúvida. Você sem não dúvida. precisar fazer esse retrabalho. Exato. Hoje, talvez não todos, né? Todas, né? Mas talvez se você tocar em algumas unidades escolares, eu vou saber de cabeça te falar, essa fica aqui, quem é a diretora, quem é a dirigência, e talvez qual intervenção a gente tem que fazer nessa unidade escolar de obra e talvez qual carência nós temos em determinada unidade escolar. Às vezes eu me perco um pouquinho, né? Faço uma confusãozinha dos nomes. Natural. Né? Você tem duas escolas com o mesmo nome, então tem algumas, às vezes eu ainda me confundo um pouquinho, que é natural. Mas eu, com alguns assessores meus, a gente vai se... Fique certo que eu vou lhe fazer alguma pergunta dessas que você se confunde. Muito bom. Depois do intervalo, retornaremos tratando de uma questão extremamente importante e fundamental nesse contexto, que é o grupo de servidores, incluindo aí todos que trabalham na administração da secretaria, que estão dentro das salas de aula, que são os professores, as merendeiras, as auxiliares, enfim, todos aqueles diretamente envolvidos nessa questão, porque são justamente as pessoas que fazem esta máquina funcionar diariamente. Como estão sendo tratados? Existe perspectiva de uma melhor remuneração? E os concursados que ainda não foram chamados? Quais são as principais deficiências na secretaria? Quais são aqueles setores carentes? Depois do intervalo, continuaremos conversando com o ilustre e eu diria sempre transparente secretário municipal, professor Renato Satiro, que sempre atende os convites da nossa produção para comparecer trazendo informação do seu interesse. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Você sabia que a Gigalink pode ajudar a aumentar as vendas do seu negócio? A internet está repleta de novas oportunidades esperando por você. A Gigalink Digital Marketing coloca o seu negócio em destaque para as pessoas que estão procurando exatamente o que você oferece. Agende uma visita e descubra como vender mais através da internet. Gigalink Digital Marketing, gerando resultados para o seu negócio. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, desta vez tendo a honra e o privilégio de receber o secretário municipal de Educação, professor Renato Satiro, que vem trazer informações do seu interesse, informações de utilidade pública, até porque os recursos também são públicos. Os recursos devem ser tratados desta maneira e, evidentemente, a informação sobre a sua aplicação é do seu interesse, deve ser do seu interesse. Você deve tomar conhecimento de como esses parcos recursos estão sendo aplicados pela administração municipal. E o programa Cidade Real tem essa possibilidade de lhe oferecer sempre a presença de um ilustre secretário municipal para sanar as suas dúvidas, mesmo que, por enquanto, com edições
gravadas antecipadamente. O conteúdo é inédito, o convidado, evidentemente, retorna para tratar desta nova etapa em que assume a Secretaria Municipal de Educação, mas a sua participação, portanto, fica prejudicada, conforme você está vendo a informação aí no rodapé da sua televisão, que na minha época tinha esse nome, hoje se chama monitor, evidentemente, mas entendemos que muito proximamente poderemos retomar o nosso convívio das edições ao vivo, que sempre oferecem um caráter diferenciado e, sobretudo, saudável, onde, quando você pode, por vezes, contraditar o que o convidado está apresentando. E o contraditório é extremamente saudável e democrático, mesmo que por vezes incomode, como alguns assim entendem. E aí, secretário, nesse conjunto, nesse sistema todo, nós temos os servidores. Como estão sendo devidamente tratados no que se refere à remuneração, à requalificação, a aperfeiçoamento profissional? Qual é a proposta didática da Secretaria Municipal de Educação? Como essa questão, que evidentemente é a culminância de toda a estrutura, porque você tem as unidades, você tem transporte, você tem alimentação, você tem material didático, mas evidentemente são as pessoas que fazem esse sistema funcionar. Como isso está sendo tratado no seu retorno à Secretaria? Antes de prosseguir nesse assunto de servidor, eu queria me colocar à disposição, Zuri, se os nossos telespectadores quiserem fazer algumas perguntas, mandando para a TV Zoom, ótimo, você pode me encaminhar. Perfeito, amigo. E no próximo programa, independente de quem esteja aqui, talvez se você quiser, a gente manda as respostas também para tirar algumas dúvidas enquanto a gente está com essa impossibilidade de responder. Excelente, amigo, excelente. Ótimo, colocando à disposição. Ótima disposição. A gente, Zuri, tem professor, a parte de capacitação nossa é muito bem feita. Então a gente tem muitas capacitações, muitas aconteceram durante esse ano e muitas vão acontecer até o final do ano. Então a gente tem, dentro do próprio auditório lá da antiga Oi, semanalmente acontecem capacitações. A gente tem no Santa Paula, que agora funciona aqui no antigo CEF, um auditório, a gente também faz capacitação com os nossos profissionais. A parte administrativa também fizeram semana passada capacitação. Então a gente vai trazer alguma coisa na Flinf, ver se a gente compra algumas vagas para também os nossos servidores poderem, os nossos professores poderem estar participando também de um evento, talvez não tenham condição financeira de pagar um curso, a gente vai oferecer também, não a todos, que a gente não tem condição, é muito grande, mas também oferecer, através de sorteio dentro das próprias unidades escolares. Então isso não me preocupa muito não, a gente tem muitos profissionais capacitados dentro da própria rede que a gente está utilizando também como formador. A gente está também no PNAEC, né, que também um projeto interessante também, que trabalha muito com a capacitação, principalmente, né, logicamente focado no bloco alfabetizador. Então a gente fica tranquilo de falar em relação à capacitação. O que a gente estava devendo nesse setor é justamente pagar os adicionais de qualificação dos profissionais. Tem muita gente que deu entrada em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e agora já tem alguns. Isso é avaliado, ver se a pessoa tem direito. Isso dá um acréscimo no salário de alguns servidores, né, por causa da sua formação, né? Então a gente está também projetando para que a gente possa esse ano botar tudo em dia, pelo menos daqui para frente. E depois ver a possibilidade, porque quando você enquadra esse servidor, você paga, ele sobe um nívelzinho, ele tem um percentual a mais no salário daqui para frente, mas você tem uma dívida com ele do período que você não pagou. Então a gente está vendo a melhor forma de pagar, para não continuar gerando dívida,
mas pelo menos a pessoa já passar a receber de acordo com aquilo que ele se qualificou, com os cursos que eles fizeram e tudo mais. Então é uma rede muito qualificada. A gente tem excelentes profissionais na nossa rede. Sem dúvida. Em relação a salário, a gente hoje não teria condição de promover nenhum reajuste. Infelizmente, hoje, Zuri, a gente está preocupado, eu estou muito preocupado em continuar pagando em dia. Porque se a gente ficar analisando o que veio no ano passado, o que veio esse mês de recurso, esses repasses, eu tenho andado muito preocupado em relação a isso. Então, eu acho que a missão nossa é não deixar acontecer com o município o que aconteceu no governo do estado, daqui a pouco está atrasando, o funcionário não está pagando, nesse momento. Apesar de entender que a gente precisa dar um aumento para os nossos profissionais. Não só o profissional de educação, mas de forma geral a todos os servidores. E os servidores da prefeitura de forma geral, que muitos ainda ganham R$ 807, ainda tem abono, tem isso, mas ganham muito pouco. Né? E fica difícil você conseguir fazer com que a pessoa se motive, se sinta valorizada. Se sinta valorizada, sabendo que qualquer lugar no município paga mais que a prefeitura hoje, de forma geral. Isso é muito triste, até porque eu sou professor. Então, sei o que os profissionais da rede passam. Né? A gente está mandando para a Câmara o projeto que a gente vai já oficializar a questão das 6 horas, para não ficar passando de governo para governo, e tem hora que obriga a fazer 8. Então, também é uma boa notícia para os nossos servidores. Está indo hoje para a Câmara. Tá? E aprovando na Câmara, essa alteração já vai fazer com que a pessoa, de modo, não tenha um aumento real, mas ao mesmo tempo esteja garantido o seu direito daqueles determinados servidores, porque são alguns servidores, de ter oficialmente a sua carga horária em 6 horas e não 8, como foi previsto no concurso. E aí, Renato, nesse contexto, quais são as carências nessa equipe? Quais são aqueles setores que ainda necessitam de profissionais para atender as demandas? A gente chamou agora, também já mais uma conquista nossa, né? Eu fico feliz também. Quando eu entrei, tinha determinadas carências na rede, muita gente cobrando para que a gente chamasse os concursados. A gente conseguiu fazer um estudo de impacto, ver que dava para se enquadrava ainda dentro do nosso orçamento para esse ano, vendo o impacto geral dos concursados. Também levamos em consideração os aposentados, né, que já saíram. Então fizemos um cálculo disso tudo e conseguimos chamar cerca de 70 profissionais para a rede. Eles já estão apresentando a documentação, já vão estar indo para as unidades a partir do dia 21. Com isso, a gente praticamente acaba com aquela carência que a gente lá na secretaria diz que é carência, não é imitando o seu programa, não, é carência real. Né? A carência real nossa é aquela que não é suprida por dobra. Realmente essa criança, ou ela está saindo mais cedo, entendi, ou está juntando turma, ou uma dirigente que era para estar fazendo outra coisa, está na turma, dando aula. Então a gente consegue amenizar muito essa questão. Né? Mas a gente ainda tem problema de auxiliares de serviços gerais, que a gente não tem no concurso para chamar, e a gente está vendo o que a gente vai fazer, e ainda temos muita carência de merendeira na rede. Essas são as duas categorias que a gente ainda fica, tira daqui, bota aqui, pega um emprestado aqui, ajuda ali, e que a gente ainda vai caminhar com muitas escolas pedindo e a gente sem condição de mandar, né? Porque a gente está com a situação financeira preocupante. Então essa é... E evidentemente que o quadro dos concursados não atendem essa demanda, ou seja, você não tem como chamá-los para atender essas deficiências? Nesse momento, financeiramente, não. Mas, no caso de auxiliares de serviços gerais, nem se a gente tivesse condição financeira, a gente teria no concurso mais para chamar. Por causa dos aprovados, aquela polêmica toda que deu, que tiveram dificuldade de passar no teste físico, né, aquela questão toda do concurso. Então, nesse caso, a gente está com dificuldade. Se for chamar, ou agora, ou daqui a 3 meses, ou ano que vem, a gente vai ter que fazer através de processo seletivo.
né, o auxiliar de serviços gerais. A gente hoje tem, Zuri, cerca de 300 dobras na rede. Né? Então essas dobras, elas são cerca de 120 para suprir carência de auxiliar de portador de necessidade especial, que é cuidador de necessidade especial. Então a gente tem alguns servidores fazendo esse tipo de trabalho, né? Porque tem algumas demandas do Ministério Público e algumas demandas da nossa setor de educação especial, que analisa e vê que aquele aluno precisa de um acompanhamento personalizado. Então a gente tem também é um problema grande que a gente tem na rede, é essa carência de profissionais para atender esse público. A gente tem outros que são carências, dobras que estão suprindo carências reais, né? Que eram carências reais, hoje não são mais, já que nós temos um professor que está ocupando esse lugar. E nós temos mais cerca de 41, 42 dobras, licenças temporárias. A pessoa está de licença maternidade, aí a gente coloca uma dobra para um professor para suprir aquela necessidade também. Então eu vou aproveitar, se você me permite, para falar com os concursados que tomaram posse em dezembro e os concursados que vão tomar posse agora, dia 21. Essa chamada do concurso, essas duas chamadas, só foram permitidas porque eu pude comprovar para o Tribunal de Contas, através de um processo, que eu tenho carência real em determinadas unidades escolares. Então, esses concursados estão vindo para locais já pré-estabelecidos, inclusive publicados em jornal. Então, eu não posso trocar a pessoa que está já no jornal, que vai para a escola Lafayette, colocar numa escola em outro local com dobra, porque senão eu não vou estar cumprindo com o que eu informei ao Tribunal de Contas. Quando a gente for diminuir as dobras, chamando todos os concursados que a gente tem, a gente vai dar uma nova oportunidade de escolha para que vocês não sejam prejudicados. Então, nesse momento, vai para a escola que está lá, que foi publicada no jornal, e mais à frente, quando a gente tiver a oportunidade de chamar concursado para retirar ou acabar, pelo menos momentaneamente, com a dobra, vocês vão escolher novamente, porque vocês foram melhores colocados no concurso e não podem ser prejudicados com os demais. Então é só para dar essa satisfação. Ótimo. Porque é uma coisa, Júri, apesar de eu mesmo como secretário achar injusto, porque hoje uma professora, por exemplo, ela está numa escola, ela sabe que tem dobra na escola dela, né? E ela vai ser chamada no concurso com a segunda matrícula e vai ter que ir para uma determinada escola, não vai poder retirar essa dobra, né? Então ela se sente prejudicada, mas se eu não fizer dessa forma, eu nunca vou acabar com a carência nas escolas mais afastadas, nas escolas de difícil acesso, onde nós temos uma determinada pessoa tem medo da violência e nunca vai professor para essas unidades escolares. Então a gente teve que demonstrar que lá tem uma carência e que eu preciso desse servidor lá nesse momento, mas que depois a gente vai corrigir. Existe a possibilidade de contratação temporária, semelhantemente ao que está sendo proposto para o setor da saúde, para atender necessidades emergenciais? Existe. A gente tem que mandar para a Câmara, né? Fazer um impacto orçamentário, mandar para a Câmara e pedir autorização para que aconteça, né, essa contratação temporária. Mas a gente está preocupado, Júri, porque a gente tem 3.000 funcionários, né? E hoje, o que eu consigo analisar, eu posso até, eu não quero criticar, sequer falar de passado, né? Porque eu não gosto de ficar voltando. Não contribui. Mas a gente, lá atrás, quando a gente teve a política de aluguéis e de determinadas casas para se fazer creche, talvez, na época, era o que se podia se fazer. Então a gente não pode criticar nem a secretária da época, nem a prefeita da época, porque naquele momento talvez fosse o que tivesse que ser feito. Só que hoje a gente já tem um pouco de problema com isso, porque a gente tem que manter numa sala pequena, numa determinada creche, que talvez hoje já seja nossa, porque a maioria nós já compramos as casas, a gente tem que manter um professor e um auxiliar de manhã, um professor e um auxiliar à tarde, para atender um número muito pequeno de crianças. 6, 8, que é o que cabe dentro de uma sala de aula, da sala de uma casa pequena, né? Então, a gente precisa pensar, por exemplo, vamos construir uma creche em Olaria. A gente precisa pensar em construir creche
com locais arejados, amplos, mas que a gente possa absorver uma outra creche bem pequenininha dentro dessa creche para eu abrir vagas e ao mesmo tempo aproveitar esse professor e esse auxiliar vindo para cá. Porque senão a gente vai inchar demais a rede e daqui a pouco as minhas atitudes hoje vão ser alvo de críticas daqui a 8, daqui a 10 anos, que construiu-se muita coisa, inchou muito a rede e por isso a impossibilidade de dar um aumento talvez a um servidor por causa da quantidade de servidores que o município tem. Tem que ser muito estudado. Tem que ser. Muito planejado. Muito planejado, exatamente. Não só críticas, amigo, futuras, mas também processos administrativos. Os órgãos de fiscalização estão atentos e estão muito exigentes, né? Os ministérios, os tribunais, enfim, eles estão... eu entendo que, por vezes, com algum exagero, mas que é necessário, zelando pelo dinheiro público. Duas questões ainda que se colocam. Uma relacionada a uma avaliação sua de escolas que estão situadas em área de risco. E aí, portanto, os servidores se recusam a comparecer àquelas unidades, se sentem temerosos por conta da sua integridade física. É um contingente considerável ou são regiões assim localizadas em áreas realmente de potencial risco ao funcionamento da escola? Não, acredito que seja um medo que às vezes por causa da distância que a pessoa perde, por exemplo, muitas das vezes. Entendi. Nós temos hoje carência na escola Lafayette Bravo Filhos, temos carência também na escola Ernesto Tessarolo. Todas duas localizadas no Floresta. Exato. Um professor, por exemplo, que está trabalhando em uma escola particular, em Olaria, no Cônego, em Cascatinha, no centro da cidade, às vezes não dá tempo de ir e voltar, tanto para lá, José Alves de Macedo, em Salinas, essa região mais rural. Então, nós temos difícil provimento, né, para essas unidades escolares. Então, se a gente der dobra, a gente tem dobra, consegue professor para dobrar em várias unidades escolares, menos lá. Então, a gente tem essa dificuldade. Agora, a gente não tem relatos de professores que passaram por dificuldade. Sendo ameaçados. Não. Acha talvez que a criança seja mais levada, a distância, o medo pessoal de subir ou descer em determinado horário. Eles têm essas... preocupações, mas eu tenho vários amigos que trabalham nessas regiões e são muito bem tratados, respeitados, então... Até porque a unidade escolar, quer seja escola, creche, enfim, é um equipamento público que promove o bem, independente a quem seja diretamente, mas promove o bem, promove a requalificação, promove a inserção social, promove a educação nos primeiros anos. Então, assim como as igrejas, os templos, as unidades de saúde, têm que ser tratadas com o devido respeito, porque promovem essencialmente o bem, não há dúvida quanto a isso. E uma outra questão, amigo, aí de natureza política, já que estamos encerrando o nosso programa, obviamente que as secretarias, algumas secretarias, elas são tratadas com um cunho político muito forte, porque se revelam secretarias muito interessantes para projetos políticos, sobretudo eleitorais. A atual administração pública, na figura do seu prefeito, lhe dá a devida autonomia e independência para que você possa atuar com a sua competência sem ter influências externas, ou existe, por vezes, um certo patrulhamento? Não, eu não encontrei nenhum tipo de resistência ou patrulhamento. Inclusive, nesses 3 meses que nós ficamos negociando a minha volta, correto, foi falado dessa questão de autonomia e de celeridade que eu precisava dar em determinados processos dentro da prefeitura, para que a gente pudesse colocar toda a rede, pelo menos, em normalidade. E eu tive o aval do prefeito, estou tendo o aval do prefeito.
algumas decisões que estão sendo tomadas, isso aqui vai comprar, isso aqui não vai, isso aqui vai licitar, isso aqui nós vamos transformar a escola em tempo integral e tal. Eu estou com autonomia para fazer, a minha equipe toda, a gente está tendo uma liberdade de trabalho que eu não posso reclamar. Ótimo. Por fim, estamos nos aproximando da comemoração dos 200 anos da nossa cidade, né? E que, particularmente, entendo que só teremos tempo para organizar a festa. As mudanças que a cidade precisa não acontecerão nesse curto período, mas não nos impede que, além de comemorarmos, obviamente, trata-se de um bicentenário, projetemos a cidade que queremos para as próximas 2, 3, 4, 5 décadas. Eu entendo que, simbolicamente, 16 de maio de 2018 deve ser o marco para o lançamento de um projeto de governo e não de poder. Um projeto que tenha sequência nas futuras administrações. Qual é a cidade que queremos no âmbito da educação municipal? O que você almeja? Eu queria ver essa questão de valorização do profissional da educação um pouco melhor do que se encontra hoje. Perfeito. Que as pessoas possam dizer que houve avanço. Eu gostaria de ver melhor algumas unidades escolares ao qual eu visitei e precisam de uma intervenção direta do poder público em relação à sua infraestrutura. Eu queria ver menos carência de vagas de creche no nosso município. Também gostaria de ver, de forma mais ampla, realmente uma escola pública gratuita e de qualidade. A gente que vem de escola pública, eu estudei no Colégio Canadá, depois me formei na formação de professores no Instituto de Educação de Nova Friburgo. A primeira escola que eu lecionei educação física em 93 foi o Padre Rafael, lá em cima no Cordoeiro. Eu sempre fui respeitado, nunca tive problema lá. Então eu preciso dar uma contribuição nesse avanço da qualidade em educação. E, Zuri, a gente vai criar esse ano ainda uma provinha municipal, a princípio para o primeiro ano. Ótimo! Porque a gente quer ter um parâmetro de avaliação de como está o nosso trabalho. Então a gente vai poder, a gente tem um relato de que a gente fez um estudo no passado, e já tinha um estudo também acontecendo esse ano, que a gente precisa avançar na nossa alfabetização. Nós temos hoje alunos que estão chegando no 3º ano, ainda com dificuldade de ler, quando a gente vê em muitos casos, no 1º ano, crianças já, na grande maioria, já lendo. Então a gente quer avançar muito nessa questão de leitura e nessa questão também de alfabetização. Então nós vamos criar uma provinha, não vai ser divulgado o nome da escola A ou B que foi ruim, mas vai ser divulgado a quantidade de escolas que tiveram nota A, B e C, para a gente poder planejar para o futuro o que a gente pode fazer ano que vem e reavaliar no final do ano em relação é o nosso alfabetizador que está ruim, é a nossa secretaria que está falhando, é a comunidade que não está ajudando, é o pai que não está acompanhando. Então nós temos vários aspectos para analisar. Ou seja, uma avaliação interna. Avaliação interna. Ótimo. E desde já sinta-se convidado para retornar aqui para divulgar este resultado. Obviamente que nós temos as avaliações externas do governo federal, que ranqueiam os municípios dentro do contexto nacional e estadual, mas essa avaliação interna é extremamente importante e precisa. E aí queremos tê-lo de volta para divulgar esses resultados. Aqui, obrigado pela presença. Você pode ter certeza que mesmo não tendo a concorrida participação da nossa expressiva audiência, mas as pessoas estão muito atentas ao que você apresentou durante este tempo, porque se trata de um assunto de utilidade pública. A repercussão após a edição comprova esta afirmação. A sua audiência é motivo de prestígio para todos nós. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. Nos colocamos sempre à disposição da Secretaria Municipal de Educação para levar informação de utilidade pública a toda a população friburguense. Eu que agradeço mais uma vez, obrigado. A gente está aqui prestando contas e peço a todos que
que acompanhem o nosso trabalho, que orem para que a gente possa acertar mais do que errar, e vocês não podem duvidar do quanto eu me dedico para resolver os problemas da Rede Municipal de Educação. Não há dúvida. Rapidamente, quem quiser contato com a Secretaria Municipal de Educação pessoalmente, como deve fazê-lo? Você pode ligar para a Secretaria de Educação do município, tem vários telefones lá, mas se quiser falar, por exemplo, agendar alguma reunião comigo, 2533-3009, fala Repita. com a 2533-3009, fala com a minha secretária. Ótimo. A gente tem marcado fora do horário, toda quarta-feira eu atendo até às 10 horas da noite lá na prefeitura para conseguir atender todas as dirigentes, professoras e demais pessoas que querem falar comigo. E, além disso, todas as reuniões internas e todo o nosso trabalho que a gente tem dentro da Secretaria Municipal de Educação. Mas dá tempo sempre de assistir um jogo do Clube de Regatas Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, que é motivo também de muita preocupação para você, eu tenho certeza disso. Muito bem, precisamos aqui definitivamente encerrar esta conversa extremamente produtiva, sobretudo transparente, sincera e honesta, com o professor Renato Satiro, que sempre que convidado comparece e com muita tranquilidade e serenidade comenta e aborda todos os assuntos, até mesmo admitindo aquelas questões que precisam ser otimizadas pela administração pública. É melhor assim, é mais simples, é mais convincente do que, por vezes, tentar dar uma roupagem a uma situação ou camuflar um determinado fato que se torna absolutamente até constrangedor e ridículo. Que Deus e Santa Rita de Cássia continuem nos protegendo, abençoando e iluminando todos nós que temos por missão e comprometimento zelar pela qualidade de vida, sobretudo na educação em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.